Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 91 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e sobre negócios, sobre investimentos. Hoje o tema é singular. Nós vamos falar sobre MediaTek. E para isso nós temos conosco o CEO da Spot MediaTek, João Brenet. João, seja muito bem-vindo. Fala, Silvio, tudo bem? Obrigado por me receber aqui. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Muito bom estar com você aqui, poder compartilhar um pouquinho dessa trajetória de carreira e, principalmente, trazer um pouco desse contexto que tem sido cada vez mais relevante, que é a MediaTek, as tecnologias multimídia para o contexto educacional, corporativo, de entretenimento, enfim, o que tem sido cada vez mais buscado aí nos meios de comunicação. Olha, João, você foi uma das pessoas que, quando eu conheci, eu tive que acessar o Google ali para saber o que era MediaTek e tudo mais, então acho que vai ser muito importante também para os nossos executivos entender a singularidade do seu serviço da Spot MediaTek. E eu gostaria de começar, como o nosso trabalho aqui é justamente falar com os executivos, eu gostaria de começar com a sua carreira, mais especificamente até com a sua formação acadêmica, porque eu vi que você teve uma trajetória incrivelmente diversificada. O que eu anotei aqui, você fez direção de arte para cinema, efeitos visuais e 3D, até que você chegou na sua formação de design de animação, mas aí você fez uma pós-graduação em neurociência na educação e o seu MBA em marketing e gestão de negócios. Como é que você escolheu o que estudar, João? Veja que todas essas experiências que você descreveu, num sentido mais amplo, ela está focada em experiência e engajamento. Então, a minha carreira começou, minha primeira formação foi em tecnologias multimídia, design e animação. Depois eu fui para os Estados Unidos estudar 3D, efeitos especiais, trabalhei no cinema, trabalhei com publicidade. E ao longo do tempo, enquanto a indústria do cinema decolava, a indústria educacional, principalmente de treinamentos corporativos, estava engatinhando. E isso era muito num contexto de engajamento de pessoas, experiências ruins. Então, depois, indo nesse sentido da criação de peças publicitárias, de marketing digital, principalmente experiências educacionais também para um contexto corporativo, eu entendi que fazia sentido estudar um pouquinho mais de processos de aprendizagem, ou como o nosso cérebro processa informação e assimila informação. E aí fui fazer uma especialização curta na Santa Fe University, no México, foi 100% online, mas foi de Design Thinking. Então, entendendo como o nosso pensamento funciona. Isso me abriu um leque grande de possibilidades e entender mais a fundo como a gente assimila informação. E daí, fui estudar neurociência cognitiva. Cara, neurociência é um negócio de humana, né? Da saúde, na verdade. E o que é legal é que a hora que você começa a entender cérebro, como ele funciona, isso está totalmente ligado à comunicação. A nossa essência é comunicar. Seja comunicar fisicamente, verbalmente, por meio da escrita, da visão. Os nossos sentidos, 5 sentidos, eles são comunicacionais. Né? A gente se comunica pelo paladar, pelo olfato, pela visão. Então, estudar a neurociência cognitiva fez com que a gente criasse, voltando, o foco é sempre experiência de usuário, fez com que a gente criasse meios de criar experiências muito mais impactantes para o nosso público. Certo. No final das contas, o que a gente está fazendo? Ao longo desses 13 anos de Spot MediaTek, a gente cria experiências impactantes para o público com quem a gente fala. Essa é a evolução da agência, essa é a evolução das estratégias de marketing e comunicação. Você pensar naquele público e pensar numa experiência que realmente impacta. Hoje a gente um dado do Media Dynamics
que é um portal de notícia importante do mundo do marketing, nós somos expostos a 5.000 marcas por dia. 5.000? 5.000 marcas. E a gente consegue reter informação de 0,024% disso. 0,024? Então, se a gente não consegue, de fato, se conectar com aquele público com quem a gente está falando, a gente está perdendo nosso tempo, nosso investimento, nosso recurso para um planejamento de mídia, de marketing e tudo mais. Foi isso que a gente fez, isso que a gente faz todos os dias, seja num contexto de comunicação educacional para aprendizagem, seja num contexto educacional, um contexto de comunicação comercial para um viés de marketing, né? Entendi. Não, mas isso é muito interessante mesmo, a forma como vocês abordam essas questões. João, mas me diz uma coisa, como é que foi o início da sua carreira? Olha, você sabe que eu comecei trabalhando, na verdade, lá nos primórdios, eu fui professor de inglês, professor de uma rede de idiomas. Isso, né? Oi? Lá no seu LinkedIn, esse é o primeiro trabalho seu, foi professor de inglês. Né? Foi. E aí depois eu usava esse recurso, né, para me ajudar a pagar a faculdade. Sei. Então, eu comecei ali dando aulas de inglês, fui trabalhar depois como assistente de produção de vídeo. Sei. Segui depois, aí fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá. Em Los Angeles trabalhei, tive 2 empregos, né? Assistente de efeitos visuais e fui trabalhar como produtor audiovisual num filme. Você trabalhou em Hollywood mesmo? Sim. A minha sala, uma das produtoras que eu trabalhei, a minha sala dava aquela vista para o letreiro de Hollywood. Né? Sim, muito legal, muito legal. Era bem bacana, assim. E uma experiência muito boa, muito significativa. E quando eu voltei para o Brasil, trabalhei em algumas produções, né? Fui trabalhar como produtor audiovisual, principalmente em publicidade, né? Fiz um comercial para a Fiat, bastante relevante na época, tal. E aí comecei a pegar alguns projetos, né, pontuais como freelancer, e aí depois abri um CNPJ. Isso foi 2010, 2011, e há 13 anos eu tenho a Spot, que começou como uma produtora de vídeo, uma empresa de 3D, 3D. E aí a gente entendeu, a gente faz vídeo, a gente faz comunicação, a gente faz 3D. O que a gente faz? A gente faz produção multimídia usando tecnologia. A gente é uma MediaTek. Sim, é daí que vem a expressão. Isso aí. Eu vi aqui também no seu currículo que você foi diretor de mídia e conteúdo digital, diretor de tecnologia digital em empresas como a agência Alliance Comunicações, 3D Fit e DP Content. Como é que foi essa sua experiência executiva, né? E qual é a experiência que você traz até hoje na gestão da Spot MediaTek? Legal. Uma delas foi, eu realmente trabalhava, né, dentro de uma companhia, e a outra, ela era a empresa antiga, né, que eu mesmo tinha fundado, né. Naquela época tinha dois sócios, e criamos a empresa de mídia naquela época, e eu tomava conta de todo o planejamento estratégico de mídia, ou seja, quando vinha uma campanha nova, vinha um cliente novo, a gente desenvolvia todo o planejamento estratégico daquela comunicação. Pegamos contas pequenas e grandes, né? Pegamos um projeto bem importante. Na época eu dormia alguns dias no escritório fazendo esse projeto, foi da Nestlé. A Nestlé tinha acabado de fechar um direcionamento novo da estratégia de marketing deles, tinha vindo da Suíça esse planejamento, e mandaram para a gente desenvolver algumas peças, né? E esse projeto, a nossa orientação foi que fizéssemos uma grande apresentação desse evento, né? Então a gente ali junto com todo o time de evento organizou para que isso fosse uma grande apresentação feita em 3D.
Aquele 3D que na época era com aquele óculos, um vídeo 3D com aquele óculos vermelho e azul. Vermelho e azul, sim, lembro. Que legal. E nós desenvolvemos toda a produção aqui, renderizamos o filme na Alemanha e terminamos o filme aqui no Brasil, usando computadores na Alemanha e usando computadores aqui no Brasil. E entregamos em 40 dias, mais ou menos, um filme de animação apresentando a campanha nova da Nestlé. Mas perrengues bons, assim, do dia a dia de quem vive marketing, vive publicidade. Cara, assim, eu acho sensacional uma empresa pequena atendendo empresa grande, cara, porque assim, a empresa grande tem todos os recursos, tem um monte de gente, e nós, assim, pequenos, assim, a gente faz uns malabarismos assim, que são engraçados, assim, de você olhar e tal. Às vezes eu me vejo dentro de algumas empresas e falo, o que será que aconteceu que eu estou fazendo aqui, né? E realmente é um exercício de você realmente ter que entregar aquilo para alguém que é muito maior do que você, e tá certo. Eu gosto muito dessa combinação. Não, e empresa pequena, cara, a verdade é que você tem que deixar uma rede, um colchão, um travesseiro ali, porque vai ter dia que você vai virar à noite. Não, você vira à noite. Não tem... Sabe que você está falando de renderização, né? A primeira vez que eu vi um microcomputador fazer uma renderização, ele ficava trabalhando, não lembro se era sozinho ou você interligava combinadamente, mas 48 horas para renderizar uma foto. E eu falava assim, putz, agora que você falou que me ocorreu que o filme 3D também precisa ser renderizado, né? Eu falei, putz, isso aí é muita capacidade de computação, não tem como. Não, hoje a coisa está muito mais fácil, mas olha, há 15 anos atrás, 12 anos atrás, era bem mais complexo. Assim. Sim. A gente pegou um projeto uma vez que nós usamos 23 máquinas para renderizar o filme em 3D durante 8 dias, se não me engano, 9 dias. E o tempo todo, ali, 24 horas rodando a máquina. Faz tempo que eu não vejo falar sobre a tecnologia disso, mas na minha época era aquela empresa Sun Microsystems, acho que era que tinha os melhores computadores para isso. Hoje tem alguma empresa que tem os computadores mais destacados para renderização, João? Olha, não sei como que está hoje. Na verdade, eu acho que muitas vezes a gente acaba produzindo nos computadores aqui da empresa, e se precisar renderizar, a gente renderiza ou num render farm que a gente tem aqui, alguns computadores em série, ou a gente manda para fora, né? Tá. Então não tem hoje mais já é muito comum fazer isso. Você manda para fora uma renderização que vai te dar muito trabalho, né? Que legal. Puxa, como é diferente quando eu estava na área. E, bom, João, uma coisa importante para nós aqui é falar justamente sobre liderança. É o mote até do nosso canal, do Mundo Executivo, né? Como que é o seu estilo de liderança? Você tem algum líder que você considera modelo de referência? Eu sempre acreditei, eu fiz, uma das formações que eu tive foi quando eu percebi que eu tinha virado empresário, né? Nunca foi meu sonho virar empresário, e aí do nada eu falei, putz, eu vou ter que ser. E aí virei. E aí abri minha empresa, a CNPJ, e a gente está em todo esse processo hoje. A gente tem muita alegria no dia a dia aqui da empresa. Mas eu fui fazer um MBA em marketing e gestão. Sim. E quando eu me deparei com os professores da área de gestão, certamente liderança era o assunto mais importante que você via. Porque como é que você faz as pessoas de fato abraçarem a tua causa, encararem aquele propósito com você, vestirem realmente a camisa e acreditar nas loucuras que você quer que ela faça, né? Então, principalmente nós que trabalhamos com processos criativos, né? Muitas vezes o pessoal fala, putz, mas isso vai dar certo? Não vai? Não sei o quê. Então, o que eu sempre tive em mente é uma liderança situacional, né? Então, você olha para cada indivíduo, vê o que realmente faz sentido na conexão com aquele indivíduo para você engajar ele. E engajamento por propósito, né? Você perguntou quais são os líderes que te motivam. O Walt Disney é o top da linha, da lista, com certeza. Mas vem também, claro, Mandela, vem Steve Jobs,
que são grandes nomes e pessoas que, para mim, faz sentido, né, num contexto. Agora, de vez em quando, você tem que ser um líder meio Margaret Thatcher, né? meio punho de ferro lá, né? Porque não dá, cara. Você tem que ser mão de ferro de vez em quando para fazer a coisa acontecer, né? Não tem dúvida, né? Quando você se toca de que a liderança ela não é, vamos dizer assim, engessada, ela está sempre, ela precisa se adaptar ao contexto, tanto quanto ela às vezes tem que procurar alterá-lo. Você não vai conseguir liderar, porque as mudanças que ocorrem, a diferença de personalidade de cada pessoa que está com você, do cliente também, tudo isso exige que você tenha um jeito específico em cada situação. Então você tem que ser bastante maleável para conseguir realmente obter os resultados que você deseja. E eu vi também lá no seu currículo que você... Opa, quer falar alguma coisa? Não, é isso aí. Só concordando com você, esse pensamento é correto mesmo, né? Exatamente. E eu vi lá no seu perfil que você também é escritor. Assim, eu sinto que quando eu converso com você, você é bastante apaixonado por tudo aquilo que você faz, né? Como é que você faz para conciliar essas diferentes paixões no seu dia a dia, João? Olha, você sabe que escrever é realmente uma paixão. Eu tenho duas paixões, né? Eu amo escrever e pintar. Eu pinto a óleo, né? Pinturas de quadro a óleo. E são dois hobbies que eu tenho e conseguir fazer a literatura se tornar não só um hobby, mas também parte do meu trabalho. Sim, né? sim. Então, como grupo, a Spot ela tem algumas marcas, né? Dentre essas marcas, né, nós temos uma que se chama Asterion Land, que é uma marca que foi criada junto com o Bruno Gagliardi, do Centro Britânico, com o Rogério Flauzino, do Jota Quest, e nós criamos essa marca para comunicar com a criança. Então, aquele mundo mágico infantil que o João pensou na cabeça dele tem um propósito. E esse propósito é ensinar valores éticos, morais, ensinar desenvolvimento social e emocional para a criança, e também o segundo idioma. Então, todo o conteúdo é bilíngue, né? Então, todo o conteúdo que a gente desenvolve, português e inglês, isso roda para escolas e famílias. E conseguir conciliar, né, o hobby ali de escrever com o dia a dia do trabalho não foi fácil, né? Mas o segredo é consistência, né? Hoje eu tenho 52 livros publicados. Quantos livros? São 52. 52? São 28 livros, 20 obras escritas, publicadas em 2 idiomas, né? Então dão uns 50 e pouquinho. Aí a gente tem um outro que eu acho que foi para mais de um idioma. Então beira os 50, 52. Posso estar errando para mais ou para menos, tá? Mas traduzimos tudo para português, espanhol e inglês, né? Legal. Então, tanto num contexto educacional infantil, quanto num contexto ficcional de fantasia e aventura, eu fui escrevendo, e livros técnicos, né? Eu tenho 2 livros técnicos ali, mas para um contexto de produção mesmo, de mídia e audiovisual e tudo mais. João, esse é um bom momento para você falar o que faz a Spot Media Tech. Eu gostaria até que você conceitualizasse assim, o que é uma Media Tech e o que faz especificamente a Spot Media Tech. Legal. Bom, você sabe que a Spot... Bom, primeiro, o que é uma Media Tech, né? Exato, O termo Media Tech, ele vem de produções de mídia que usam tecnologia. Essa é a base, né? Então, hoje, muitas vezes, o mercado, há muitos anos, vem se formatando por entregas de mídia. Por exemplo, sou uma produtora, eu faço vídeo, eu sou uma editora, eu faço livros, eu sou uma empresa de games, faço games, e você foi se organizando por formatos, né? Hoje, a MediaTek, ela tem capacidade de entregar múltiplos formatos comunicacionais e de mídia, veiculando a múltiplos canais. Esses canais, eu digo múltiplas plataformas, né? Seja
produção de um conteúdo para YouTube, para Netflix, para jornal, para revista, todos isso são canais de comunicação. E conseguir trabalhar com tecnologia para processos de escala, né? Então, antigamente você levava 3 meses para fazer um comercial de 30 segundos. Você levava 4 anos para fazer um filme. Esse filme ia custar $500 milhão. Ano passado, foi lançado o primeiro filme 100% produzido com inteligência artificial. Foi feito por uma equipe super enxuta, 3, 4 pessoas, e não levou 4 meses, 5 meses. Né? O orçamento disso, não sei, mas deve ter sido muito pequeno. Né? Então, você usa uma série de tecnologias, seja uma IA, seja um banco de dados, machine learning, enfim, múltiplas tecnologias para entregar contextos de mídia que fazem sentido para o teu planejamento estratégico. Né? Então, essa é a base da MediaTek. Entendi. E aí, assim, trazendo aqui para a Spot, a gente usa uma série de ferramentas e recursos para entregar o máximo de impacto, otimizando o máximo investimento. Né? Então, a gente percebe muito que usam o orçamento dos clientes de forma totalmente absurda, muitas vezes, né? Como se, assim, o dinheiro não é meu, vou gastar o quanto quiser. Então, a gente pensa em modelos de atingir aquele objetivo com alta escala, gerando valor para aquele recurso que nos é comprometido, né? Entendi. Quando você consegue ter esse cuidado, acho que o maior case que a gente tem aqui dentro é o case do relacionamento de longo prazo. Os clientes que entram, que estão com a gente, estão há muitos anos. Sim. E não querem sair, porque a gente otimiza muito recurso, entrega, usando várias tecnologias e usando um time que sabe pensar muito a estratégia do cliente, né? Sim, sem dúvida. Que tipo de problema, então, um cliente tem que poderia ser solucionado pelos produtos e serviços de vocês? Você não ouvi a pergunta. A minha pergunta é a seguinte, que tipo de problema um cliente seu tem que se beneficiaria de usar os serviços e os produtos da Spot MediaTek? Bom, olha, muitas vezes a gente acaba... a gente tem alguns produtos e serviços. Ao longo dos anos, a gente começou prestando serviço, né? Então, há 13 anos atrás, a primeira entrega que a gente fez foi um site. Então, a gente continua produzindo e desenvolvendo serviços, mas ao longo desses anos, nós fomos criando produtos. E esses produtos são produtos. Então, hoje, temos aqui 5 CNPJs, né? Sim. Criando produtos para mercado, mas também criando soluções de serviços produtizados, né? Então, a gente consegue, pensando numa otimização de recursos, de formatos, né? Muitas vezes a gente entrega para os nossos clientes soluções multimídia, seja eventualmente para uma empresa, seja para um branding pessoal. Por exemplo, nós temos alguns clientes que são pessoas físicas, né, que querem se reposicionar no mercado. Né? Então, eu falo, olha, sou C-level de uma multinacional, preciso aparecer de um jeito diferente. Né? Então, a gente cria várias soluções de podcasts, imprensa, estratégias para que essa persona consiga se reposicionar no mercado, aparecer de um jeito efetivo e ganhar aquela autoridade. E isso é um ponto super significativo, porque o cara muitas vezes conhece muita coisa, teve uma carreira brilhante, mas ele não comunicou aquela carreira brilhante. Verdade, João. Verdade. Então, é um desperdício. Precisa ser bom e comunicar que é bom. João, você falou uma coisa importante para mim, porque eu faço coaching de executivo de recolocação
Então, assim, eu pego ali, evidentemente, um diretor, um C-level, um VP, e muitas vezes eu vejo que eles não têm todo aquele conhecimento e aquela excelência que ele demonstra na sua atividade reproduzida, por exemplo, no LinkedIn, uma rede social. Ele é muito discreto e tal, então ele não aparece para o público. Eu sei que isso é devido à falta de tempo, às vezes a pessoa não sabe como colocar o seu conhecimento ali em um post, ou então divulgar uma notícia, porque ele realmente não teve tempo, ele teve tempo de ler, não teve tempo de postar. Então, assim, se eu entendi o que você está falando, um executivo ele pode te contratar, pode contratar a Spot Media Tech para gerenciar a imagem dele perante o mercado por meio de mídias sociais e outros serviços. É isso que você está falando? Pode sim, e a gente até colocou como um ponto, a gente criou um modelo aqui que foi muito chave nos últimos anos, porque a gente vinha trabalhando só a empresa. E começou a surgir essa necessidade de não só trabalhar a empresa, mas como pessoas físicas, né? Que tem exatamente essa dificuldade. A gente consegue resolver super bem esse problema. Porque muitas vezes o cara está na empresa, é um alto executivo, está carregando o piano, mas ninguém sabe. O cara tem uma puta bagagem e precisa ser reconhecido. Então, nós criamos uma série de ações aqui para que a gente pudesse melhorar cada vez mais a comunicação desse cara. É o que eu falei, não adianta ser bom, tem que mostrar que é bom. E esse mostrar que é bom, a gente cria estratégias com podcasts, com releases de imprensa. Então, colocar informação desse executivo num valor econômico, num exame, no Terra, no Jornal da Tribuna, é super relevante. E esses caras, muitas vezes, eles têm acabam se escondendo um pouquinho, mas, putz, ele tem uma bagagem tão incrível, uma história tão importante que precisa ser contada. Então, no final, a gente conta história. E a gente comunica essas histórias de um jeito efetivo, né? Com vários formatos multimediáticos, né? Não, isso é muito legal e é totalmente alinhado ao meu objetivo aqui no canal O Executivo, que é mostrar a história daqueles executivos, daqueles empreendedores que não são contadas. Então, como eu dou exemplo, né, as pessoas sabem a história do Bill Gates, mas não sabem a história do executivo que trabalha na Microsoft, sabe a história do Steve Jobs, mas não do executivo que trabalha na Apple, e assim por diante. Hoje, o Elon Musk, né, etc. Diga. Olha, você sabe que um cara que hoje é meu sócio, mas começamos o trabalho assim, que é o Reginaldo Leme, né? Todo mundo acompanhou Fórmula 1, acompanha o automobilismo, acompanhou a época do Senna, e o Reginaldo e o Galvão Bueno estavam ali à frente. Sim. E o quanto o Reginaldo Leme foi importante e é importante no contexto do automobilismo é impressionante. E a gente começou um trabalho há 6 anos atrás, mais ou menos, de branding pessoal, trabalhar a imagem dele. Na época, nós falamos de, vamos trabalhar a imagem do Reginaldo Leme em rede social, em vários meios de comunicação, e vamos criar um aplicativo de automobilismo, porque ele é o cara que mais sabe de automobilismo no Brasil, não sei o quê. E o aplicativo deu errado. Deu errado. Essa acho que é uma das histórias legais de contar, como que um case de super sucesso começou errado. E nós falamos, vamos fazer um aplicativo, vai ser maravilhoso, a gente coloca no mercado, e criamos o aplicativo, colocamos na App Store, na Google Play, e tivemos pouquíssima aderência. Claro, nosso objetivo era vender mensalidade no aplicativo, e tivemos pouca aderência. Mas, ao mesmo tempo, nós criamos um canal de YouTube com conteúdos relevantes e de graça no YouTube. E esse canal começou a ter repercussão, e hoje, depois de um tempo, nós falamos, cara, para com esse aplicativo, o tempo de desenvolvimento era grande, você gasta com programador, equipe, jornalista e tal, e vamos deixar só o canal de YouTube. O canal hoje é um dos maiores canais de automobilismo do Brasil. Nossa, a gente tem mais de 130 mil assinantes, são mais de 160 milhões de impressões no canal.
Então, virou um canal extremamente relevante e um puta case de sucesso para nós. E nós começamos a criar outros produtos relacionados. Então, criamos infoprodutos, criamos projetos com realidade virtual, com realidade mista, criamos projetos vindo também para um segmento mais tecnológico e do mundo do automobilismo, né? E tem coisa nova vindo aí pela frente, mas ele era uma figura pública que precisava de um time para ajudar a subir um pouco mais a régua, né? E eu acho que a gente fez isso com maestria. A gente tem uma sociedade muito feliz hoje. Criamos, damos apoio comercial, né, para ele, inclusive palestra, evento, a gente manda equipe lá. A gente que hoje assume as negociações comerciais de palestras e eventos. Então, acaba sendo... tem toda uma equipe que dá um suporte para que a gente leve esse nome e esse legado que ele criou adiante, né? Não, muito, muito incrível, muito interessante. Aliás, João, eu vou deixar aqui embaixo o link da Spot Mediatek, vou deixar também o link do seu LinkedIn aqui embaixo para as pessoas te contactarem. E nesses trabalhos aí, eu vi que o Reginaldo Leme lançou um livro agora há pouco, né? Há poucos meses, né? Lançamos uma autobiografia dele. Na verdade, tem uma parte autobiográfica, mas conta histórias. Conta história, eu vi que é por ano, inclusive. Então, chama-se Muito Além do Grid. O livro, ele começou a escrever esse livro em 2017, se não me engano. E fui fazendo, colocou uma história aqui, outra ali, não sei o quê. E há uns 2, 3 anos atrás, ele falou: João, a gente precisa lançar esse livro. Me mandou o manuscrito. A gente já tinha isso em mente. E a gente foi trabalhando na produção desse livro. Até que a ArcelorMittal hoje é nossa cliente e patrocinadora do livro. Olha, quero que vocês lancem esse livro e quero patrocinar e quero que lance aqui em Vitória, no Espírito Santo. Então, a gente foi até no Espírito Santo para lançar o livro lá. Então, lançamos agora em novembro de 2024. Foi bem importante, impacto super significativo, e o tempo todo a mídia tem entrado em contato conosco para chamar ele para fazer alguma entrevista. Muito legal. Teve uma repercussão muito boa. O livro dele está na Amazon? Tem como eu deixar um link aqui? Não? Como é que está isso? Não está na Amazon ainda. Hoje a gente está vendendo só físico pelo nosso site, que é o Automotor Esporte. Pelo Automotor. Então posso deixar um link aqui para o Automotor para as pessoas comprarem. Sim. Legal. Bacana. E João, você falou também para mim... Quer falar mais alguma coisa, não? Não, a Amazon deve entrar logo. Então, logo chega aí também em Amazon. Não, muito bacana. E você comentou comigo também da intenção de fazer um museu do automobilismo. Como é que é esse projeto? A Automotor, ela tem a missão de ser o maior ecossistema de automobilismo, em comunicação de automobilismo no Brasil. Então, o nosso objetivo é comunicar o automobilismo de múltiplas maneiras e ser esse grande ecossistema. O que a gente entendeu? Que a gente já tem o maior e mais importante acervo de automobilismo no Brasil hoje, que é o Anuário Automotor, que é a história, ano a ano, de todos os eventos de automobilismo que acontecem no mundo. Então, a gente cobre Stock Car, Fórmula 1, Fórmula 2, MotoGP, enfim. Além disso, o livro, Muito Além do Grid, a editora, a Oficina 259, né? Então, a gente produz todo o material editorial, outros livros também que foram lançados aqui na Oficina 259. E o grande objetivo é que, se nós queremos nos posicionar como o maior meio de comunicação de automobilismo no Brasil, né, esse ecossistema tem que crescer e tem que furar um pouco aquela bolha dos fãs do automobilismo. Sim, verdade. E um caminho para se fazer isso criar um museu, uma atração turística e cultural, principalmente, que mostre essa história, né? Então, a gente quer trazer para esse museu, então esse é um grande projeto que a gente tem,
criar esse museu de automobilismo, onde a gente tenha um contexto cultural de toda a história desse esporte a motor, que é uma história muito bonita, de muitas vitórias, muitas conquistas e desafios, né, que a gente viveu, e trazer também um contexto educacional e de incentivo ao esporte, né? Então, os grandes objetivos ali são trazer contextos de incentivo ao esporte, incentivo à cultura, e também ser um caminho ali de comunicar com o máximo de engajamento o contexto do automobilismo no Brasil, né? Sim, sim. Não, eu acho um projeto realmente fantástico e para quem eu tive a felicidade de acompanhar todo aquele período do Ayrton Senna, mas mesmo antes eu cheguei a ver o Emerson correr, ver o Nelson Piquet correr, o José Carlos Pato eu só vi pela televisão, mas realmente... Mas eu fui no enterro dele, eu não sei se comentei isso com você, que eu estive no enterro do José Carlos Pato, um período... Assim, eu acompanhei automobilismo de perto por muito tempo. Depois, com a morte do Senna, eu acabei me afastando um pouquinho. João, tem um probleminha técnico aqui, só um minutinho. Então, voltando então, agora a minha pergunta, bom, para a gente não ficar só no automobilismo, que realmente é um tema que eu gosto bastante, e todo mundo gosta de falar sobre automobilismo, né? É um tema apaixonante para o brasileiro, né? E eu queria voltar para a questão que você estudou neurociência aplicada à educação e à cognição, né? E isso aí tudo especializações que com certeza contribuem para o desenvolvimento de produtos e projetos, né, da Sport Media Tech. Eu queria saber o seguinte, né? Quais são os impactos da tecnologia digital no comportamento das pessoas e na economia? Legal. Você sabe que... não sei se você já ouviu falar do Neuralink. Neuralink é uma empresa do Elon Musk, um dispositivo que estão criando, que você pluga no cérebro, mas você te ajuda a processar e assimilar informações, né? Sim. Não quero ser muito técnico e científico aqui, mas, resumidamente, toda vez que a gente tem uma comunicação, a gente passa por um processo sináptico. Esse processo sináptico, ele começa quando nós nos comunicamos, seja pela audição, pelo olfato, pelo paladar, né? E quando a gente se comunica, por exemplo, nessa conversa com voz, a gente vai criando estímulos. Esses estímulos que o cérebro assimila são sinapses, são estímulos elétricos que chegam no nosso cérebro, iniciam uma sinapse, essa sinapse inicia um processo químico. Esse processo químico, ele está relacionado à liberação de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles podem ser inibitórios ou excitatórios. E quando eles se juntam, eles consolidam uma sinapse. Isso é aprendizagem, basicamente. Sim. Então, quando você comunica de maneira efetiva qualquer contexto, seja um contexto profundo, educacional, seja um contexto mais superficial, como uma comunicação, um marketing que você coloca uma campanha para rodar num anúncio de revista. Essas comunicações, elas precisam ter impacto. E como que isso tem a ver, o que tudo isso tem a ver ali com o nosso contexto? Absolutamente tudo, porque quando a gente quer ter efetividade e impacto numa comunicação, todo esse processo ele acontece. Então, se você entende um pouco desse processo, você vai usar mecanismos e dinâmicas para que aquilo seja concretizado de fato, né? Então, o impacto dessa mídia digital num contexto um pouco mais macro, veja, todos esses grandes especialistas da mídia, estudiosos principalmente das grandes marcas, eles estudam comportamento, eles estudam consumo, né? Eu tive uma excelente oportunidade de estar junto com um grande especialista da Lacta, de comportamento e consumo. Sim, sim. Cara, muitos anos atrás me falou, João, a gente entende, a gente procura entender o tempo todo o comportamento de compra e consumo. Tem um case que eu adoro, tem até no meu site, se não me engano, da Starbucks, falando sobre comportamento e consumo. Então,
o tempo todo essas grandes marcas vão olhar e vão avaliar como as pessoas se comportam Sim, sim. para que elas atinjam o objetivo daquela marca, que é comprar mais aquele produto. Sim. Né? Não, realmente assim, esse estudo está bastante avançado, inclusive em coaching mesmo, a gente tem vários estudos em neurociência justamente para compreender isso, não só o comportamento humano, mas como modificá-lo no sentido de causar uma situação em que, por exemplo, o executivo gaste menos energia para atingir um resultado, ou então que ele tenha uma paz de espírito, um bem-estar maior em função até da dificuldade que é hoje você lidar com as pressões do dia a dia, que tem causado muitos desequilíbrios, burnout, estresse dentro das pessoas. Então, eu achei muito interessante a sua especialização nisso, como que isso impacta realmente a comunicação. E fala um pouquinho sobre a inteligência artificial aplicada à comunicação. Você acha que isso pode afetar negativamente a criatividade dos profissionais? Eu participo de alguns grupos de inteligência artificial e outro dia eles estavam conversando sobre isso, de que, pô, como é que fica a parte de criatividade, tudo fica um pouco pasteurizado, talvez. Como é que é isso para você? Puta, isso é super legal, assim, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Impacta, certamente, a criatividade. Um dos fundamentos, né, do processo criativo do ser humano são a capacidade do ser humano conseguir fazer assimilações, correlações, Sim, sim, sim. linkando as vivências que essa pessoa teve e o que ela sente naquele momento, né? Então, o processo criativo, além de estar ligado ao ócio também, o ócio é uma parte importante do processo criativo. Né? O cara que está Sim, extremamente atolado, abarrotado ali, dificilmente ele vai conseguir sair daquela lama mental para sim, conseguir ver verdade. um contexto criativo diferente, seja numa inovação, seja numa resolução de problema. Uhum, Né? uhum. E a IA, ela acaba ajudando um pouquinho em algumas quebras de contextos criativos. Né? Por exemplo, eu escrevi o meu primeiro livro com IA há um mês atrás, 2 meses atrás. É mesmo? Foi muito mais fácil. O que eu levava, por exemplo, um livro infantil que se escreve em uma semana, 10 dias, 20 dias no máximo, escrevi em 2 horas. Uhum. Porque tem muitos momentos que você está num contexto criativo, narrativo, nesse caso, onde você tem aquela travada. Então, Verdade. todo mundo que já escreveu, que escreve, seja para um artigo, seja um livro, tem uma hora que você trava, fala, putz, e agora? Ou eu me perdi, ou o que mais eu trago para esse contexto? Isso E a mesmo. IA, se você usar bem, de maneira bastante inteligente, ela consegue te ajudar a quebrar essa trava criativa, né? Nós temos no nosso escritório, nós já tivemos aqui uma equipe de 3 roteiristas, né? Sim, Hoje nós temos um roteirista, e esse roteirista que trabalha conosco, antigamente, então até 2022, ele fazia um roteiro por dia ou 2 roteiros por dia. sim. Hoje ele consegue fazer 5 roteiros por dia, 8 roteiros por dia. O interessante disso, e óbvio, hoje ele usa a inteligência artificial para apoiá-lo. O que eu mais reforço para as pessoas é que não deixe a inteligência artificial ser mais inteligente do que você mesmo. Sim. Nós, ainda que não conhecendo todo um contexto de algo que a gente pergunta para a IA, ainda assim a gente é mais inteligente do que ela para poder ser crítico. Sim. A coisa que eu mais sugiro para a nossa equipe é usem todas as tecnologias, usem inteligência artificial, mas, por favor, sejam críticos, Uhum. sejam mais inteligentes do que a IA. Sim. Não aceitem de graça qualquer coisa que ela fala. Uhum. Uhum. Inclusive, confrontem ela durante um processo de criação ali, ou de produtividade, né? E é interessante que, às vezes, quando você
faz isso, né? Você faz uma pergunta para a IA, ela dá uma resposta, e você fala, não, mas e tal coisa? Aí ela fala, não, realmente também tem aquele outro, eu acho engraçadíssimo, porque ela é uma máquina de dar resposta, então ela te dá a resposta. Mas, ela, às vezes, a resposta não é completa ou ela não é tão verdadeira assim. Então, se você não tiver o conhecimento e essa análise crítica que você está se referindo, você realmente vai ser enganado pela IA. E eu também passo por essa questão que você falou de produzir textos, né? Eu escrevo uma vez por semana na minha newsletter e, às vezes, dá aquele branco, daquela travada, como é que eu vou concluir? Então, para estruturar essas coisas, como é que eu estruturo uma finalização, como é que eu estruturo uma ideia aqui, eu acho ela muito boa. Mas se você não tiver o conhecimento e não souber principalmente a verdade daquilo que você está falando, aí ela vai te enrolar, com certeza. E não sei se acontece isso com você, mas hoje, por exemplo, eu já tive eventos que eu vejo, por exemplo, um empresário fazendo, às vezes, de um mestre de cerimônias ou imitando um podcast assim, ele começa a fazer algumas perguntas, eu falo, essa pergunta não é dele, ele fez pela IA. Você já consegue perceber que aí ela tem uma certa, como é que eu vou dizer, uma assíntota, né? Se você começa a usar muito, ela não passa de um certo ponto, ela começa a se tornar repetitiva. Então, hoje eu consigo ver textos, consigo ouvir uma pessoa falando, falo, não, isso aí não foi ele que criou, não, foi essa pergunta aí de um IA, tenho certeza. Então, acho que você tem razão de cobrar isso dos seus funcionários, que é importante a pessoa se manter mais inteligente que a IA. Exato, assim, não sei, você começa a perceber os padrões da IA, né? Sim, exato, exatamente, você percebe, você percebe. E aí isso assim, vai dar existe até um prompt que você consegue usar para reverter isso, né? Você pode escrever ali na IA, falar assim, olha, produza um texto para mim, mas faça com que esse texto não pareça um texto de IA. A IA faz um texto completamente diferente. É verdade. Você consegue burlar ela, né? Você consegue. A gente tem que ser mais inteligente do que a IA. Assim, eu lembro, tive um mestre que falava ali na faculdade que ele, quando veio o e-mail, foi um grande bafafá, assim, né? E as pessoas ficaram muito bravas e, ao mesmo tempo, putz, a tecnologia vai dominar o mundo, não sei o quê, os carteiros vão perder o emprego, e, de fato, muitos devem ter perdido o emprego. Mas é uma coisa natural da tecnologia, né? E o tempo todo, essas tecnologias que vêm, elas vão ficar. Algumas têm os hypes e depois voltam, mas a inteligência artificial veio, vai ficar e vai ter uma série de novas aplicações. O mundo, a partir da inteligência artificial, vai mudar muito. Muda Né? muito, verdade. Tudo que vem por aí, em contextos de tecnologia, são mudanças gritantes. Não, sem dúvida, sem dúvida. E já indo até um pouco para o final aqui do podcast, João, quais são as competências que um executivo tem que ter para trabalhar, por exemplo, na Spot MediaTek? Vocês estão contratando? Hoje a gente tem algumas vagas em aberto. Se não me engano, a gente tem alguma coisa em tecnologia para programador. Uhum. E não sei o que mais tem, mas eu sei que a gente está com vaga aberta em programação. Mas o que a gente busca, principalmente, é gente que tenha pensamento crítico, é gente que consiga resolver problema, né? Isso é uma coisa que nenhuma IA vai fazer por nós. É verdade. Resolva problemas, né? Quando a gente... recentemente, a gente contratou um executivo de liderança, né? E aí uma pessoa que entrou em cima e a gente precisa que, primeiro, a pessoa esteja engajada com o nosso propósito, né? Aqui o nosso propósito é criar as melhores experiências multimídia para o nosso público e está relacionado aos nossos valores, né? Ética, moral, trabalhar de maneira alegre, né? Ninguém... A pior coisa é a pessoa que não está afim de trabalhar dentro de um contexto, principalmente por ser uma startup, né? A gente é uma empresa pequena, temos 27 pessoas na equipe e fazemos um trabalho que muitas vezes tem uma repercussão bem significativa internacionalmente até. Recebemos há um tempo um prêmio chamado Student Impact Award, que foi o conteúdo educacional multimídia que mais impactou alunos no mundo, né? Então, essas premiações, a gente recebeu um certificado da Microsoft como
partner em educação, mas todas essas certificações e tudo mais, elas refletem muito o que a gente acredita como propósito. Então, se esse profissional quer entrar para trabalhar com a gente, seja como parceiro, seja como colaborador, tem que estar alinhado com o propósito. E, principalmente, pensar fora da caixa, assumir uma postura de líder e intraempreendedor, né? A gente não tem a receita do bolo pronta. Se a gente tivesse, talvez a gente estivesse em outro patamar. Mas a gente vai descobrindo o tempo todo e boa vontade, né? A gente percebe que hoje, principalmente o pessoal mais novo, ele quer tudo pronto. Ele não tem tudo pronto. Vamos atrás de construir juntos. E se a pessoa está disposta a fazer acontecer, fazer essa construção, cara, ele tem o nosso DNA. Então, se a pessoa tem esse DNA de vamos construir, vamos fazer acontecer juntos, é bem o perfil que a gente costuma buscar. Não, bem interessante, João. Inclusive, assim, realmente é verdade, né? Acho que é difícil conseguir se desenvolver sem você aprender a lidar com uma certa tranquilidade, com uma certa naturalidade, com o sofrimento, com aquele esforço e tal, que às vezes a gente... claro, é sempre mais fácil quando tudo dá certo. Mas se a gente não conseguir ver as adversidades como uma coisa natural, né? Eu entrevistei a Regina Nogueira, que fala muito sobre marca pessoal, e ela dizia assim que ela tem um modo, que ela procura ensinar para os executivos o modo Waze, né? Quer dizer, quando o Waze fala para você virar à direita e você, por alguma razão, continua reto, ele não te xinga, não fica nervoso e tal, ele fala, bom, recalcula a rota, né? Então, a gente tem que ter um pouco essa pegada de, olha, não deu certo, não foi aquilo que era para ter sido feito, vamos recalcular a rota com serenidade, e o importante é atingir o objetivo do que você deseja, e às vezes a nova geração quer uma certa ausência de adversidade que, na realidade, é impossível. E eu aproveito para fazer um convite para quem está nos assistindo, para se inscrever no nosso canal, pago. Eu vou fazer uma pergunta agora para o João, e depois, quando nós terminarmos, nós vamos gravar a Conversa Controversa, que é reservada para os nossos assinantes pagos, e ali você vai conseguir ver não só essa, mas todas as conversas controversas que nós já fizemos ao longo desses 91 episódios. E a pergunta é justamente um pouquinho sobre a diversidade, né? É muito difícil você ser empreendedor no Brasil, com todas essas mazelas que tem no nosso país, né? A gente pode até continuar essa pergunta lá no Conversa Controversa. Mas como que você vê, o que poderia ser melhorado, assim, em termos do nosso ecossistema aqui dentro do Brasil, que facilitaria muito para nós, empreendedores? Olha, essa é uma pergunta ótima e controversa, porque eu acho que a única coisa que ajuda de fato o empreendedor talvez seja crédito a um nível mais acessível, né? Sim. O resto, você vai ter dificuldades em todos os países, né? Eu vi um pouquinho do empreendedorismo nos Estados Unidos, Sim. Conheço um pouquinho de empreendedorismo na Itália também, que vi uma operação acontecendo lá. Legal. Todas elas têm a sua dificuldade. Então, não tem, assim, não sinto que tem o que o governo fazer para melhorar a vida do empreendedor. Não tem, cara. O empreendedor vai entrar, vai criar algo novo, vai assumir risco e ele vai ser recompensado por esse risco. Ou não, ou ele quebra. Mas sim. Ele tem que, assim, não tem que ter esse medo de ir atrás de fazer algo novo. Né? Se aquilo que você sente, aquilo que tá na tua alma de vou fazer, e você consegue fazer por um período constante, você vai ter sucesso. A fórmula mágica é essa persistência. Vai atrás, mantém aquela constância, sempre sendo autocrítico. Você não é dono da verdade, a gente tem que aprender todo dia coisas novas e persistir. Né? Então, agora, a única coisa que eu acho que dá para melhorar no Brasil é crédito para empreendedor. Tem muita gente boa que, às vezes, não tem condição de ter um mínimo de crédito para desenvolver uma ideia e morre na beira da praia, né? Essa sua perspectiva é tão verdadeira, João, que quando eu fui para os Estados Unidos no casamento da minha irmã, os irmãos do meu cunhado, eles são empreendedores. E eu ficava chocado com o volume de dinheiro que eles conseguiam para fazer empreendimentos que davam errado. E, assim, eles não tinham tanta preocupação, porque eu falava, bom, mas também a taxa de juros lá
na época era super baixa, bem mais baixa do que está agora, era como 1%, 2%, e em dólar, ou seja, ele sabia que se no próximo empreendimento dele desse certo, ele pagaria todas aquelas dívidas que ele tinha ali do passado, do que não tinha funcionado. E o empreendedor brasileiro não tem essa chance, porque se você pega um crédito e dá errado o seu negócio, a taxa de juros vai te matar, a desvalorização do real vai te matar. Então, assim, realmente esse é um aspecto fundamental para a gente que quer colocar para funcionar as ideias que nós temos, mas sem realmente um pouco mais de razoabilidade, vamos dizer assim, nas taxas de juros, nessa inflação. É difícil, porque a gente sabe que o risco é tão grande. Você fala, bom, é melhor a gente ir assim, bem devagar, com muita segurança, e isso, claro, freia o desenvolvimento de novos projetos, de colocar as ideias para funcionar, porque o risco acaba sendo maior do que você consegue suportar ao longo do tempo. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso na conversa controversa, sim. E, João, eu queria terminar aqui o nosso podcast perguntando o seguinte: eu realmente achei a sua trajetória incrível, principalmente depois de ter entrado no seu LinkedIn, ter visitado a Spot Mediatek, isso que você falou do ambiente de trabalho, foi um dos ambientes assim de empresas que eu vi mais agradáveis, assim, você sente assim, realmente um clima muito bom na Spot Mediatek. Eu queria que você falasse um pouquinho se um jovem que está assistindo aqui o nosso podcast, ele não é executivo, não é empreendedor, se ele quiser seguir uma trajetória como a sua, que orientação você daria para ele? Cara, estudo, e depois assumir riscos, sem buscar um porto seguro. Teve não sei, tem alguma obra literária que fala que acho que uma guerra onde foram até essa guerra e mandaram destruir todos os navios. Você sabe que história é essa, Silvio, ou não? Não sei se você já ouviu. Destruir os navios quando os espanhóis chegaram que eles iam... como é que fala? Eles iam fazer eu não lembro agora se foi quando eles foram colonizar o México, alguma coisa assim, mas o capitão deu ordem para destruir o navio, para eles não ficarem pensando que eles iam poder voltar, né? Exato. Essa história, para mim, ela fala muito alto, assim. E esse é o cara que vai empreender, assim. Essa história onde o capitão manda destruir os navios para que aqueles soldados não voltem para casa. Ou seja, você não vai ter um porto seguro. Vamos entrar nessa guerra e vamos ganhar. A sua única opção é essa, ganhar. Então, quando... óbvio, a carreira começa com o estudo, começa com a aprendizagem, começa a se incomodar por saber pouco, né? Então, fazer cursos, formações, faculdades, nada é rápido. Então, qualquer coisa que você fale, vou fazer em 6 meses, 1 ano, 2 anos, talvez dê errado. Planeje trajetórias longas, tudo no longo prazo é muito mais forte. E entrar nessa batalha para ganhar, sem querer um porto seguro. Né? Eu percebo muito, o tempo todo, as pessoas querem um porto seguro. Assim, eu vou fazer isso, mas eu tenho... Cara, não é isso. Vai atrás. Nem sempre vai ter porto seguro. É verdade. E, na verdade, você querer ter esse porto seguro, você vai descobrir que ele nunca existe. Por mais que você imagine que ele existe, acontece cada coisa quando você está empreendendo, que as pessoas não têm ideia, e que mesmo para nós que empreendemos, a gente fala, nossa, nem eu imaginava que fosse acontecer, mas aconteceu comigo, então vamos em frente. A gente não tem muito essa possibilidade de pensar que alguém vai segurar a onda, porque não existe isso. Você pode ser o cara mais seguro do mundo e fala, não, tem coisa que acontece que você não faz ideia. Então, essa sua recomendação eu considero assim, muito valiosa para as pessoas seguirem. João, chegamos aqui ao final do nosso podcast. Eu queria agradecer muito. Para mim foi uma grande satisfação conhecê-lo lá no WTC Club, né, no WTC Now. E hoje aqui a gente faz esse podcast aqui tem sido interessante, todas as nossas conversas. E espero realmente contar com você em outras oportunidades aqui no podcast do canal O Executivo. Muito obrigado, viu, João? Legal, Silvão. Obrigado muito bom falar com você. Você tem sido aí um grande amigo, um advisor. Você, cada troca que a gente tem, cada tempo que a gente tem para conversar um pouquinho também tem sido um grande aprendizado. Então, fico muito feliz de ter sido convidado para participar aqui com você. E conte comigo para outras vezes.
Com certeza, muito obrigado mesmo. E também obrigado a você que nos assistiu aqui nesse episódio número 91, sempre lembrando que o nosso principal propósito aqui é aumentar a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E conto com a sua audiência na próxima quinta-feira, 19h30, mais um podcast do canal O Executivo. Um grande abraço a todos e vamos em frente!